Então vamos lá, vamos começar. Então aqui tem o umbigo, aqui né, faz a dobrinha, ó, nessa parte, então tem que ter um cuidado maior. Aí a gente vai achar primeiro a linha do meio, a gente vai centralizar mais ou menos o umbigo. Vamos ver, pegou mais ou menos aqui, a gente já sabe que mais ou menos o umbigo tá no meio daqui, né? Mais ou menos aqui. Tem gente que dá diferença, que às vezes o umbigo puxa um pouquinho pro lado, então a gente tem que centralizar pela metade dele, porque se for torto fica estranho, então metade vai ser mais ou menos ali. Aí vamos tentar não se mexer muito, os dois pés juntos, aí a gente vai marchar o meio do umbigo. Achou o meio, aí geralmente o piercing tem 9 milímetros, tem 10 milímetros, a gente vai marcar média de 9 milímetros, mais ou menos. Aí a gente não sabe, por exemplo, se onde começar. Então a primeira parte que a gente tem que descobrir onde que vai ser o final, porque se eu marco muito para cima aqui, a joia vai ficar muito assim, na hora que você for deitar, fica a joia para frente, vai ficar forçando. Vamos dar um exemplo aqui. Então a gente, o que vai fazer? Vai fazer uma boquinha triste nele, vamos fazer o teste aqui. Onde ele dobrar mais ou menos, ou na hora que aperta aqui, ele faz uma dobrinha ali embaixo. Então, onde der essa dobrinha, vai ser mais ou menos onde vai ser a saída da joia. Então, automaticamente, quanto mais gordinha a pessoa for, mais gordura tiver na barriga, mais para dentro ele vai ficar. Vai dar a sensação que a joia, em vez de ficar reto, ela vai ficar um pouquinho tortinho para dentro. Mas aí se não força muito a joia. Aí a partir dessa medida a gente vai voltar nos 9 milímetros, que é mais ou menos ali. Vamos dar uma esticadinha e ver onde que deu os 9 milímetros. Deu ali, aqui sim, mais ou menos nessa parte ali. Aí então 9 milímetros deu mais ou menos nesta parte ali. Aí automaticamente eu já tenho a medida, só vou dar uma conferida, medir um pouquinho a mais, então um pouquinho aqui embaixo. Essa perfuração com o Banana-Bell, o piercing, então ele não vai ficar bem retinho como se fosse uma pessoa magrinha, então ele não vai ficar reto as bolinhas, então automaticamente ele vai seguir a perfuração. Vire um pouquinho de lado só para me mostrar. Ó, então a parte da marquinha ela ficou mais escondida para dentro ali, então automaticamente o piercing ele vai ficar nesse sentido aqui, ele vai acompanhar a parte de dentro, ele não vai ficar aquela coisa reta saindo para fora, mas é necessário, porque aí quando a pessoa sentar, ela vai fazer esta dobrinha. Então, na hora que ela fizer essa dobrinha, aquela bolinha vai ficar dentro do umbigo. Automaticamente, essa bolinha vai empurrar a haste para fora um pouquinho. Então, na hora que o piercing, ele vai saltar aqui, vai ficar um pouco jogado aqui. Muito fácil da pessoa enroscar na parte da roupa e isso atrapalha mais ainda na cicatrização. Por isso que nesse caso ele tem um piercing específico para esse tipo de perfuração. Aqui tem uma chapinha aqui dentro, aí tem o corpinho curvo e ele fica apenas a bolinha aparecendo. Daí pode ser montado o piercing. Aí a pessoa escolhe o topo que quiser. Se quiser colocar flor, colocar alguma coisa penduradinho, ele fica correto. Porque a chapinha fica aqui por dentro do umbigo. Fica o curvinho passando e saindo aqui nessa parte, onde ficaria apenas um pontinho daqui, do pingente. Ficaria mais ou menos como se fosse uma ideia de um microdermal, só que atravessando aqui por dentro. Mas na hora que a pessoa sentar e fizer esta curvinha daqui, ó, ele não vai machucar a perfuração. Então, ele vai continuar sem machucar a parte de dentro. Se quiser perfurar com o Banana-Bell normal,
até dá. Só que a pessoa vai sofrer um pouquinho mais durante a cicatrização e vai ter que cuidar muito com a parte da roupa para não ficar colocando em cima e enroscando nessa parte aqui da pedrinha que vai ficar para fora mais jogadinho. Vamos dizer que daí a pessoa não quer que a joia fique para dentro e não quer usar aquela outra joia, que por ser mais caro, vamos dar um exemplo, que ela dá uma diferença de valor também. Aí, o que daria para fazer? Em alguns casos, ainda a gente consegue puxar essa marcação um pouquinho mais para fora e subir um pouquinho assim aqui. Só que aí tem algum problema, ó. Aqui, ó, 9 milímetros, marquei aqui, ó, ele, nessa perfuração o piercing já ia ficar um pouquinho mais reto. Se eu puxasse, ó, a primeira marcação tá aqui, aí eu subiria mais ou menos entre uns 2, 3 milímetros, um pouquinho para fora e subiria um pouquinho aqui para fora também. Então a joia ela ia ficar um pouquinho mais reta. Só que na hora, por exemplo, que se a pessoa ganhar um pouquinho de peso, qualquer coisa assim, a joia já corre o risco de forçar. Se reduzir um pouquinho, furar com 8 milímetros, vai ficar muito superficial. Aí a joia pode rasgar a pele a qualquer momento. Se enroscar uma blusa ou a calça, ela rasga e vai dar uma cicatriz bem feia na pessoa. Aí também, se for para perfurar assim, independente das marcações, na hora que a pessoa deitar na maca, você vai ter que sempre conferir se a parte aqui da marcação não vai ficar muito espaçada de uma para outra, porque normalmente ó, quando a pessoa está em pé, ela tá nessa marcação, mas na hora que ela deita, ó, por exemplo aqui, vou colocar 9 milímetros, por exemplo aqui dá 9 milímetros, mas na hora que a pessoa deita, às vezes a pele estica e aí ela aumenta a perfuração, que é o caso que ela aperta as joias e acaba machucando enquanto ela está dormindo e isso vai inflamar. Se deixa na de baixo ali, nessa outra primeira que eu fiz do 9 milímetros, mesmo que ela deite, ainda não vai ficar forçando tanto. Agora eu vou fazer ela deitar ali e vou mostrar. Ó, aqui agora eu vou mostrar para de pertinho para ver. Ó, a primeira marcação que eu fiz é esta daqui e esta daqui. Ó, na hora que ela deitou, ó, por exemplo, deixa eu colocar aqui no 9 milímetros para ver. 9. Deixa eu só inverter aqui, que eu tô do lado oposto da câmera. Ó, então tá no 9 milímetros certinho, ó. Na parte daqui de baixo dela e saindo ali, praticamente bateu. Ele só aumentou a questão, só 1 milímetrozinho no máximo aqui, mas esse aqui vai chegar a ficar no tamanho certinho da joia. Se for para fazer pela marcação, a primeira marcaçãozinha que eu fiz daqui até ali, que eu vou reforçar aqui. Ó, a primeira marcação, então, a correta, né, no caso seria esta e esta daqui. Na hora que ela tá deitada, e ela permanece na medida, e ainda daria certo no tamanho da joia, essas duas marcações aqui. Ó, então, esta ali, ela permanece no 9 milímetros, e uma joia geralmente tem 10 milímetros, então ainda ela daria um pouquinho de folga para a joia no caso do inchaço. Aí, a outra marcação que eu fiz, se fosse no caso para ficar um pouquinho mais reta, já seria esta daqui e esta dali. Ó, na hora que ela deitou, a joia já vai ficar muito para fora da barriga. Então, na hora que ela for dormir, alguma coisa assim, já corre o risco de machucar mais e incomodar durante a cicatrização. E ó, comparação, ó, quanto que ela já esticou, ó, colocando o pontinho ali e ali, ó, ele já aumentou mais ou menos uns 2 milímetros. Deixa eu só medir aqui para conferir. Ó, ela foi para 11 milímetros, então para você ver como, de acordo com que ela deita, aqui ela já esticou a perfuração. E na mais correta, aqui mais para dentro do umbigo, essa parte,
ela vai permanecer, vai aumentar só 1 milímetro, apurado isso, enquanto ela deita e fica em pé. Então, o correto é furar mais para dentro mesmo, que fique a joia um pouquinho escondida. Só em caso que a pessoa queira mesmo furar um pouquinho mais para fora, mas aí o risco é de não cicatrizar, vai dar uma rejeição ou a joia vai ficar sempre machucando na roupa ou na hora de ela dormir.